tarde, hoje é domingo. Como é que vocês passaram esse domingo? Alguém ligou para vocês? Alguém falou alguma coisa para deixar vocês tristes? Saiba que não é só com você que acontece isso não, tá? Coloquei o cabelo pra... Gente, que calor que Deus fez hoje, hein? Mas, é igual eu falo para vocês, né? Se dinheiro comprasse, né? Céu, nuvens, olha, por sinal, gente, tá tão calor que ele tá, olha, nitidamente, ó, são 4h pouca da tarde, olha como o céu está. Essas nuvens aí, por gentileza, você tem como comprar essas nuvens? Essas nuvens mesmo, as verdadeiras. E este céu azul, tem como você comprá-lo com o seu dinheiro? Ou com o dinheiro do Banco Central? Não tem como comprar. Então, não tem como você comprar Deus. Porque Deus, gente, Ele é maravilhoso, Deus é bendito. Deus, Ele sabe, os olhos dele percorrem toda a terra. Os olhos de Deus, Ele percorre os meus sentimentos, os seus sentimentos. Os olhos de Deus, Ele está sempre ali, olhando para nós. Ele nos dá o livre arbítrio para que possamos escolher qual caminho andar. Nós podemos escolher o caminho do mal, o caminho do bem. Nós podemos escolher também que façamos das nossas vidas o que nós quisermos. Porque Deus, Ele não se compra. Não se compra Deus. Você aceita Jesus no seu coração. Você aceita Deus, Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, o dono desse céu, o dono dessas nuvens, no seu coração. E aí, se você mesmo quiser, você vai aceitá-lo no seu coração. Aí você vai começar a orar para Ele, em nome de Jesus. Você vai glorificar, você vai exaltar. Você vai abençoar todos os utensílios. Você vai adorar este Deus. Mas este Deus não tem rosto, Luciana. Não, este Deus não tem rosto. Jesus Cristo tem rosto, Luciana. Jesus Cristo também, não sabemos a feição de Jesus Cristo, porque a Bíblia, que é a palavra certa, e na Bíblia diz que Jesus não era bonito, que ele não tinha beleza. Então não sabemos como é que é a feição de Jesus Cristo, porque naquela época não existia fotografia, não existia filmagem. Por isso que eu falo com vocês, não aceite qualquer coisa que o pastor fale, porque na Bíblia está escrito para o povo israelita, israelense, está escrito para uma pessoa. O profeta mandou dizer para uma pessoa. Agora, se algum dia Deus quiser falar comigo, Deus quiser falar com você, Deus quiser falar com você ou comigo, Ele vai mandar algo ou alguém, ou um sonho, ou uma visão, da forma que Ele quiser, porque Deus é Deus. Deus, Ele faz da forma que Ele quiser. Aí, se acontecer, é de Deus. Se não acontecer, não é de Deus. Porque o inimigo trabalha nessa área também. Às vezes ele coloca uma coisa no sonho, às vezes ele coloca uma coisa aí na sua visão que não é de Deus. Então nós temos que o quê? Se for de Deus, vai acontecer. Se não for de Deus, não vai acontecer. E Deus, gente, é Deus de milagre. Deus é Deus de justiça. Deus fica bravo, Deus fica irado. Deus, Ele dá a vida. Deus deixa você viver por um tempo quando você pede, quando você clama, quando você anda nos mandamentos dEle, quando você deixa de fazer as suas maldades. Deus gosta que a gente converse com Ele, que a gente conte os nossos segredos, que Ele já sabe, mas Ele gosta que a gente conte. A gente conte, não precisa contar alto não. É só conversar com Deus na sua mente. É só falar com Ele, Senhor, me arrependo de todas as coisas erradas que eu já fiz. Eu me arrependo de todas as escolhas que eu já fiz, Senhor. E eu sei que somente o Senhor é Deus, o Senhor é grandioso, o Senhor faz milagre nas nossas vidas. O único que tem poder, eu, Senhor Deus, Deus do povo de Israel, o Senhor tirou o povo de Israel do Egito. O Senhor fez o mar virar sangue. O Senhor fez o mar abrir no meio para o povo de Israel, que é o povo que o Senhor escolheu para adorar o Senhor, para passar. O Senhor fez um cajado virar uma cobra. O Senhor fez muitos milagres. O Senhor defendendo o povo do Senhor, que é o povo de Israel. E eu neste momento, eu falo com o Senhor. Eu escolhi o Senhor Deus, Deus do povo de Israel, para exaltar, para glorificar a Ele, para andar, tentar com todas as minhas forças, andar nos caminhos de Deus, do Pai de Jesus, do Deus do povo de Israel,
do povo de israelitas. Eu quero cultuar este Deus que veio para o povo de Israel. Eu quero cultuar, eu quero engrandecer o nome de Deus, eu quero engrandecer o nome de Jesus, porque o nome de Jesus, olha, quando você fala Jesus, este nome tem muito poder, porque o Pai dele, Deus, que mora nas densas nuvens, que está sentado no trono dele, ele sim, ele dá poder para o nome de Jesus, porque Jesus é o nosso advogado diante de Deus Pai Todo-Poderoso. E eu escolhi adorar Deus, Deus dos israelitas, Deus do povo de Israel, Deus que mandou Arão e Moisés tirar o povo de Israel do Egito, mandou as 7 pragas no Egito, pedindo Faraó para que deixasse o povo dele ir, que na verdade Deus estava fazendo com que o Faraó não deixasse, porque Deus queria mostrar a força dele, o poder dele para o povo de Israel. Assim como o povo de Israel saiu fugido para o deserto, Deus estava com eles o tempo todo. E algumas pessoas que não eram israelitas estavam ali no meio, alguns egípcios. Mas Deus deixou. Mas Deus do povo de Israel, Deus que tirou o povo dele do Egito, Deus que mandou as 7 pragas no Egito, Deus que fez um mar virar todo em sangue, toda a água do Egito virar sangue, Deus que fez o mar se abrir no meio para o povo de Israel, que é o povo de Deus, passar. Naquela época, este Deus que eu cultuo, este Deus que eu cultuo, este Deus que eu adoro, é este Deus que é dono do céu, das nuvens, das estrelas, do sol. Hoje a mãe estava falando, está muito quente. Claro, está muito quente. Eu vou fazer o quê? Porque quem manda é Deus. Ele que manda vir a quentura, o parar de esquentar, ele que manda o vento, ele que manda a chuva parar de chover, ele que manda nevar ou parar de nevar. Ele que tem poder de fazer as coisas, mas devemos o quê? Nós devemos nos ajoelhar perante Deus. Nós devemos nos prostrar diante de Deus. Nós devemos nos humilhar diante de Deus. Nós devemos glorificar a Deus. Nós devemos exaltar o nome de Deus e deixar que o nosso nome, que não é nada, que nós somos nada, nós somos pecadores, nós não somos dignos da misericórdia de Deus, mas pedimos. E eu tenho certeza que Ele escuta, porque Ele é Deus, porque Ele é vivo, porque Ele não é homem para que minta. Tô comendo um negócio aqui, porque está na Bíblia escrito. Deus não é homem para que minta. E quando você pede, quando você se humilha, quando você o glorifica, e é este Deus que tirou o povo dele, israelita, povo de Israel do Egito, que é o povo de Jacó, o sangue de Jacó do Egito, mandando as 7 pragas, é este Deus que eu cultuo, este Deus que é o Pai de Jesus Cristo. Então é este Deus que nós devemos o que andar no mandamento dele, tentar andar, gente. Não é fácil, mas também não é difícil. Nós devemos fugir da aparência do mal quando alguém vier falar do vizinho, quando alguém vier falar mal de alguém, a gente tem que começar o quê? Vou embora. Ai, eu estou precisando ir para casa. Eu estou precisando ir para casa, porque Deus vai saber que você não quer mais falar mal do vizinho, você não quer mais se meter no que as outras pessoas estão falando, você não quer mais falar mal do diz fulano. Não. Entrega nas mãos de Deus. Gente, todas as horas que eu oro, quando eu oro, eu entrego meus amigos, meus inimigos, meus perseguidores nas mãos de Deus, porque eu sei que Ele vai fazer justiça. Eu não tenho poder nenhum de justiça. Quem tem poder de fazer justiça é Deus. E Ele conhece o coração dos meus amigos, inimigos e dos meus perseguidores. Ele que sabe o que dói neles, o que não dói, o que eles falam, o que eles deixam de falar. Eu não sei como é que é a vida deles, eu não sei o que eles pensam, eu não sei o que eles falam por trás. Porque o ser humano pode esconder dos seres humanos, mas nunca esconde nada de Deus, porque Deus escuta tudo e vê tudo o tempo todo. Porque os olhos dele estão passando ao nosso redor e na terra. Por isso que nós devemos adorar a este Deus, mas devemos adorar em verdade. Nós devemos ler a Bíblia e saber para quem Deus veio. Como que é, né, os sentimentos de Deus, porque Deus tem sentimento de ira, Deus fica decepcionado, Deus, ele fica irado. Deus, ele
Quando a pessoa ora, se humilha diante dele, ele dá mais um tempo de vida se a pessoa pedir. Se a pessoa pedir uma coisa que não seja dinheiro, que não seja uma mansão, que não seja um carro, que não seja matar os seus inimigos, que não seja nada de grande, ele dá uma coisa maior do que você merece. Deus, é Deus que milagres. Deus que às vezes, gente, você pensa que tá tudo errado. Eu estava até conversando, quantas pessoas já foram ao médico? Eu vi uma entrevista onde a mulher ela fez 6 anos de tratamento de câncer em São Paulo e ela não tinha câncer. Olha como o ser humano erra. Será que outro médico não viu? A mulher fez tratamento de câncer 6 anos, deve ter caído o cabelo, deve ter ficado assim magra, deve ter ficado anêmica, porque a quimioterapia, radioterapia é muito coisa. A mulher fez, gente, saiu aí no jornal escrito que a mulher fez 6 anos de tratamento de câncer em São Paulo e ela não tinha câncer. Era um diagnóstico errado. A pessoa pode ir no laboratório fazer um exame errado, porque é ser humano, ele é capaz de errar. Mas Deus não. Deus faz milagre. Deus faz que uma coisa que está ali desaparecer se você se humilhar, se você tiver fé. Na palavra de Deus fala, aquele que crê, tem que crer, gente, tem que ter muita fé em Deus. Não é uma fezinha só não saber que ele existe, não. É fé mesmo, é orar para ele, é glorificar ele, exaltar a ele. Não é na frente dos outros, é dentro do seu quarto. Vai para o teu quarto, ora em teu quarto em secreto ao teu pai que ele te recompensará. Não fique nas esquinas igual os hipócritas, né? Que ficam querendo se mostrar para os outros ou em templos gritando para todo mundo escutar. Não. Ele pede para você em segredo contar para ele o que você está passando, porque ele vai resolver. Quantas pessoas que eu já vi aí, vocês também devem ter visto, quantas pessoas que já tiveram diagnóstico e de repente quando o médico ia ver, o ser humano ia ver médico, não estava lá mais. E o médico ficasse, ué, gente, mas não estava aqui, agora não está mais. Ele sabe que é Deus. Ele sabe que Deus pode mudar esse quadro. Ele sabe que Deus pode sim curar nós todos, curar. Mas isso depende de nós, depende da nossa relação com Deus, depende do nosso coração. Porque Deus olha o coração, Deus sabe o que eu penso, Deus sabe o que eu falo, antes que eu vá falar. Mas uma coisa que ele também presta muita atenção, que ele fala, que ele dá conforme o coração. Então você tem que ter o coração limpo, você tem que ter o coração voltado para Deus, um coração voltado somente para Deus. Você não deve adorar casa, você não deve adorar roupa, você não deve adorar mansão, viagens, você não deve adorar o seu corpo, você não deve adorar o seu filho, você não deve adorar a sua família, seres humanos, você deve adorar Deus. Em primeiro lugar é Deus, o tempo todo é Deus. E nós devemos glorificar a Deus e pedir sim a cura, porque Ele dá. Mas isso nós temos que ter muita fé, eu tenho muita fé em Deus. Tem que ter muita fé mesmo, muita fé, se agarrar muito em Deus, pedir perdão mesmo, exaltar o nome de Deus, estudar a palavra de Deus. E se você acordar de madrugada e tiver sem sono, não pega no celular não. Se ajoelhe, comece a orar a Deus. Se você de tarde não tem nada para fazer, não pega no celular não. Se ajoelhe, vai no seu quarto em secreto, comece a adorar a Deus, porque Deus é Deus de milagres, Deus faz coisas inexplicáveis, que o ser humano quando olha fala, não, é impossível acontecer, mas só que Deus fala e mostra que o poder dele, olha, essa pessoa me pediu, me implorou, se humilhou diante de mim, essa pessoa está me cultuando, essa pessoa está tentando mudar de vida, essa pessoa está tentando mudar de vida, então, Deus, tenho poder, mas você tem que falar, você tem que dar testemunho do que Deus fez na sua vida. Eu pedi a Deus, que é dono do céu, das estrelas, das nuvens, de coisa que ser humano não pode comprar com dinheiro, nem pode fazer, e foi Ele que me curou. Ele me curou totalmente, eu não tenho mais nada. Eu sou uma pessoa sadia, todos os meus órgãos são sadios, porque é de Deus, é de Deus. Então nós temos que
Engrandecer o nome de Deus quando Deus faz a obra e mostrar que é Deus que fez. É mostrar que é Deus que fez, não é? Que não foi o ser humano que fez, mas foi Deus. Nós estamos aqui, meninos, em 2 Crônicas. Luciana, onde que fica 2 Crônicas? O pastor não me ensinou, o padre não me ensinou. Fica aqui no Antigo Testamento. Qual que é o Antigo Testamento? Gente, a Bíblia de tanto calor, ela tá desfazendo, tá vendo a capa dela? Ó, aqui, gente, ó, Bíblia Sagrada. Quando você vê aí, você vai abrir a Bíblia Sagrada, você vai ver Gênesis. Aí você vai começar a procurar aqui, ó, nesses títulos aqui, ó. Tem uns títulos aqui em negrito. Os títulos em negrito aqui, ó, grande assim, ó. Tá vendo? Ó, esse negrito que eu digo é onde fica mais pretinho, lá em cima, ó. Lá em cima, ó. Onde das letrinhas pequenas aqui, tá vendo? Lá em cima tem, ó, um título em negrito maior, uma letra maior. Aí, esse lugar aí que fica o quê? Que fica aonde você vai ler. Nós estamos lendo 2 Crônicas. O que é 2 Crônicas? É 2, é o número 2, Crônicas. Nós estamos no capítulo 18, né? Porque, ó, 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 12. O rei Josafá foi ficando cada vez mais poderoso. Por que ele foi ficando cada vez mais poderoso? Porque Deus estava permitindo que ele ficasse cada vez mais poderoso, porque ele tinha fé em Deus. Ele pedia permissão para Deus para tudo e continuou a construir fortalezas. E também construiu cidades armazéns em Judá. O que é cidade armazém? É onde ele colocava, tinha uma cidade só para colocar os carros de guerra, uma cidade só dos guerreiros dele, valentes, para ir para a guerra. Versículo 13. O rei Josafá realizou grandes empreendimentos nas cidades de Judá, porque ele era aí rei só da tribo de Judá e da de Benjamim. E tinha soldados, ele tinha guerreiros valentes lá na cidade de Jerusalém. Versículo 14. Estes estavam agrupados, né, os guerreiros valentes, os soldados, estavam agrupados segundo as suas casas paternas. O cabeça da casa, né, o mais velho, de Judá. Aí havia os chefes de 1000 homens, havia o chefe Adiná, e com o chefe Adiná tinha 300.000 guerreiros valentes. Versículo 15. Sob o seu comando estava o chefe Joanã, e com o chefe Joanã havia 280.000 homens. Porque tem que ficar tudo certo, né, gente? Sempre que tem que ter um cabeça, sempre tem alguém que para mandar, senão vira baderna. Versículo 16. E também sob o seu comando estava um homem chamado Amazias. Amazias é filho de Zicre, que tinha se apresentado voluntariamente para o serviço de Deus, Pai de Jesus, Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos. E com Zicre havia 200.000 guerreiros valentes. Versículo 17. E da tribo de Benjamim havia uma pessoa chamada Elíada, um homem, um guerreiro valente, e com ele, com Elíada, havia 200.000 homens armados com arco e com escudo. Versículo 18. E sobre o seu comando, Elíada comandava Josabade. E com Josabade havia 180 homens equipados para a guerra. Versículo 19. Esses serviam o rei Josafá, né, que é descendente do sangue de Davi, além dos que o rei colocou nas cidades fortificadas em todo o Judá. Judá é um lugar, né? É uma nação, Judá. Israel é um lugar, mas são todos os parentes, todos do mesmo sangue. Só que Deus dividiu em tribo, né? 12 tribos de Judá. 12 tribos, assim, porque para não dar confusão. Era do mesmo sangue, eram primos, eram tataranetos, mas teve que dividir em tribo. Versículo 18, capítulo 18, versículo 1. Capítulo 18, 2 Crônicas, 2 Crônicas. No meu aqui, gente, está na página 638, mas depende de cada Bíblia, página, né? Porque tem Bíblia grande e Bíblia pequena. Então, 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 1. O rei Josafá teve muitas riquezas, teve muita glória, mas o rei Josafá formou uma aliança matrimonial com o rei Acabe. Nós lemos também ontem isso aqui, né? Que o rei Acabe, né? Que chamou até aquele profeta Micaias. Tá aí, gente,
desse vídeo anterior, que foi 1 hora e pouca. 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 32. Assim que os chefes dos carros de guerra viram que não era o rei Acabe, que era o rei de Israel, pararam de perseguir o rei Josafá. Versículo 33. Mas certo homem, um homem qualquer, atirou ao acaso. O que é tirar ao acaso? Eu vou atirar aqui, se acertar alguém, tudo bem. Se não acertar, tudo bem também. Com o seu arco, e atingiu o rei Acabe, que era o rei de Israel, entre as juntas da sua cota de malha. É que o rei Acabe estava, se você viu no outro vídeo anterior, ele estava disfarçado, ele estava agindo de má fé com o rei Josafá, agindo de má fé. Ele sabia que o rei da Síria estava atrás dele, então ele se disfarçou, tirou a túnica de rei e falou com o rei Josafá, que era o rei da tribo de Judá, que era temente a Deus, falou que era para ele continuar com a túnica dele de rei. Ele foi e como o exército, né, não sabia quem era o rei de Israel, o rei Acabe, e o rei da Síria falou assim: quando você vê uma pessoa vestida de rei, é ele, o rei Acabe, o rei de Israel. Só que eles foram atrás do rei Josafá. O rei Josafá tinha muita fé em Deus, então ele começou a gritar por socorro a Deus. E Deus fez com que esses homens se desviassem do caminho. E este homem aqui, no versículo 33, ele atirou a flecha dele, por acaso assim, pro alto, sem ninguém mandar. E com seu arco atingiu o rei Acabe, que era o rei de Israel, entre as juntas da cota de malha. Então o rei Acabe, rei de Israel, disse ao condutor do carro dele de guerra: dê a volta, condutor do meu carro, e leve-me para fora da batalha, da guerra, pois eu, rei Acabe, rei de Israel, fui gravemente ferido. Versículo 34. A batalha continuou intensa durante aquele dia todo e tiveram de manter o rei Acabe, que era o rei de Israel, em pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios. É os sírios que mandou acabar com a vida do rei Acabe aí. Mas ele queria, né? Colocou aí Josafá como bode expiatório. Acabou que Deus viu tudo. O Josafá foi inteligente, pediu socorro para Deus, para a pessoa certa, para a força certa, que tem o único que tem poder, e o Deus, Pai de Jesus, fez com que o Josafá fosse, né, socorrido e acertou o rei Acabe, que é o rei de Israel, mesmo ele estando disfarçado. A batalha continuou intensa durante aquele dia e tiveram de manter o rei de Israel, o rei Acabe, em pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios, até o entardecer. E o rei Acabe, infelizmente, perdeu muito sangue e foi adormecer com os seus antepassados no pôr do sol. Ele ficou muito tempo ali, né? Agora nós estamos em 2 Crônicas, que é o Antigo Testamento, capítulo 19, versículo 1. E o rei Josafá, que era rei de Judá, voltou são e salvo. Por quê? Porque ele confiou em Deus, porque ele gritou por socorro a Deus, para a sua casa que ficava lá em Jerusalém. Porque quem morava em Jerusalém é o rei Davi. Ele é descendente do rei Davi, sangue do rei Davi. Versículo 2. Jeú era um homem. Esse Jeú era filho de um homem chamado Anani, o vidente. Algumas pessoas chamavam de vidente, outras de profeta. Então, Jeú, filho de Anani, o vidente, saiu ao encontro do rei Josafá, que era rei da tribo de Judá, e disse: é os maus que o Senhor deve ajudar. É os maus que o Senhor deve ajudar. E é aos que odeiam a Deus, Pai de Jesus, Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, que deve amar? Ele fez uma pergunta para o rei Josafá. O versículo 2. O profeta Jeú, o vidente, saiu ao encontro do rei Josafá, que estava voltando da guerra, e disse: o rei Josafá, é os maus que o senhor rei Josafá deve ajudar? E aos que odeiam a Deus Javé, Deus Jeová, Deus dos exércitos, o senhor deve amar? Que história é essa? Por causa disso, Deus, Pai de Jesus, Deus Jeová, Deus Javé, Deus exércitos, está indignado com o Senhor, hein? Rei Josafá, quando você pediu socorro lá na guerra, ele te tirou ali.
Porque o rei Acabe, você sabe muito bem que ele não era a favor de Deus, ele não andava no caminho de Deus, Pai de Jesus. Versículo 3. No entanto, há coisas, ó rei Josafá, boas no Senhor, você sabia? Porque o Senhor, rei Josafá, eliminou do país, né, que é Judá, os postes sagrados e preparou o seu coração para buscar realmente o verdadeiro Deus, e Deus sabe disso. Versículo 4. O rei Josafá continuou morando em Jerusalém e saiu novamente para visitar o povo de Israel, desde um lugar chamado Berseba até a região montanhosa de Efraim, a fim de trazer o povo de volta para glorificar, exaltar Deus Pai de Jesus, Deus dono do céu, das estrelas, das nuvens, Deus Jeová, Deus Javé, não sei como você o chama. O Deus dos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 5. O rei Josafá também designou. Designar é você mandar pessoas fazer algo. Juízes em todo o país de Judá, em cada uma de todas as cidades fortificadas de Judá. Versículo 6. E disse aos juízes que ele designou. Ele virou e falou assim: Luciana, você vai ser juíza. Você vai ser juíza do povo de Israel. Ele designava. Ele que falava que eu ia ser juíza, que o outro ia ser sacerdote. Ele que falava, que era rei. Então, no versículo 6, o rei Josafá disse aos juízes que ele designou de ser juízes. Prestem atenção, juízes, ao que vocês fazem, pois vocês, juízes, não julgam para o homem, mas vocês estão julgando para Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, Pai de Jesus. E Deus, que mora nas densas nuvens, Pai de Jesus, está com vocês quando vocês foram julgar. Versículo 7. Agora, juízes, tenham temor, tenham respeito, tenham medo de Deus, Pai de Jesus, Jeová, Javé, Deus Exércitos. Tomem cuidado com o que vocês fazem, pois com Deus, Pai de Jesus, que você pode chamar de Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, o dono do céu, das estrelas, do sol, das nuvens, que é o nosso Deus, não há injustiça não. Se for injustiça, injustiça. Ixi, nem parcialidade. Tipo assim, não fica assim do lado de um e do lado de outro. Não tem imparcialidade com Deus, não. Nada de você ficar do lado daquela pessoa que te dá mais dinheiro. Nada disso. Você ficar no meio. Ah, não, eu tô seguindo os dois senhores. Não tem nada disso. Você tem que escolher o lado que você quer. Você não pode escolher a injustiça. Tem justiça, Deus gosta de justiça, não de injustiça, que não é justiça. Nem parcialidade, quer dizer, às vezes, e nem suborno. Às vezes a pessoa liga para você, começa a falar mal de uma pessoa com você, aí essa pessoa te emprestou dinheiro, ou te deu presente, e você começa a ajudar essa pessoa a falar mal de uma outra pessoa. Deus está te vendo, Deus está vendo aquela outra pessoa e está vendo que você está pecando porque você está na imparcialidade. Você está aceitando suborno. Alguém está te dando alguma coisa e você está do lado daquela pessoa que te dá mais. Deus não gosta disso. Você já é um pecador fazendo isso. Deus já não agrada de você mais fazendo isso. Versículo 8. Então, o rei Josafá, que era o rei de Judá, também designou em Jerusalém alguns levitas. Levitas é o quê? Do sangue de Levi. E sacerdotes e alguns cabeças das casas paternas da região de Israel, para servir como juízes para Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, e para decidir as causas dos habitantes que moravam em Jerusalém. Versículo 9. E o rei Josafá lhe deu a ordem, isto é, o que vocês, juízes, devem fazer, hein? Vocês, levitas e sacerdotes, devem fazer, hein? Com temor, com medo, com respeito a Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, e com fidelidade e de pleno coração. Deus está vendo se você está com pleno coração ou não, porque Ele tem uma força soberana que Ele conhece tudo de nós. Não adianta falar que ama a Deus e fazer coisas que Ele não gosta. Injustiça, aceitar suborno, fazer fofoca, falar mal dos outros, julgar as pessoas. Versículo 10. Sempre que os seus irmãos
que moram em outras cidades trouxerem uma causa quer dizer um problema que envolva derramamento de sangue, tipo assim, né? Um problema que pode ser que pode alguém querer exterminar alguém aí, derramar sangue de alguém, ou uma questão sobre uma lei, ou talvez uma questão sobre um mandamento de Deus, ou alguns decretos de Deus, ou decisões judiciais de Deus, vocês devem aconselhá-los para que eles não se tornem culpados perante Deus, dono do céu, das estrelas, das nuvens, da chuva, do vento, Deus que mora nas densas nuvens, Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos. Do contrário, Deus, Pai de Jesus, ficará indignado com vocês. Nossa, Deus fica indignado. Mais uma coisa que nós ficamos sabendo, Deus fica indignado. Você fica indignado? Eu fico indignada? Deus também fica indignado com vocês e com seus irmãos, hein? Isso é o que vocês devem fazer para não se tornarem culpados na frente de Deus, hein? Porque Deus fica indignado. Versículo 11. Aqui está este homem chamado Amarias, que é o principal sacerdote, que será o encarregado de todos vocês e em todo o assunto relacionado ao serviço para Deus Pai de Jesus, que você pode chamá-lo de Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, como você o chama, mas é o único que é o único que tem poder sobre esse céu aqui, ó. É o único que tem poder de fazer as nuvens, fazer chover. É o único que tem poder sobre todas essas coisas. É um Deus que tirou o povo do Egito. Que povo? O povo israelita, que é o povo dele. Que é o povo de Israel. Não foi tirado eu e você. Nós somos gentios. Nós somos outras nações. Isso veio lá. Deus não falava conosco. Falava com o povo de Israel. Todos esses aqui eram israelitas. Versículo 11. Aqui está este homem chamado Amarias. Amarias, eu designei, o rei falou, Josafá, que era o principal sacerdote, que será o encarregado de todos vocês e também em todo o assunto relacionado ao serviço que vocês vão fazer para Deus, Deus que você pode chamá-lo como você quiser, mas é o dono do céu, das estrelas, das nuvens e é o papai de Jesus. Então, Zebadias era um homem, Zebadias. O Zebadias era filho de um homem chamado Ismael e será o líder da casa de Judá em todo o assunto relacionado ao rei Josafá, que é o rei de Judá. E os levitas que tinham sangue de Levi, da tribo de Levi, servirão como oficiais para vocês. Sejam fortes, hajam de agir. Você vai agir, você vai fazer alguma coisa acontecer. E que Deus, Pai de Jesus, que mora nas densas nuvens, que é dono do céu, das nuvens, das estrelas, do sol, da chuva, do oxigênio, de tudo que o dinheiro não pode comprar e o que o dinheiro pode comprar também, esteja com os que fizerem o que é bom. Deus gosta daquelas pessoas que fazem o que é bom, ó. Mais uma coisa que nós ficamos sabendo sobre Deus aí. Nós ficamos sabendo de duas coisas sobre Deus, ó. Nós ficamos sabendo aqui que Deus, no versículo 7 do capítulo 19 de 2 Crônicas, Deus, ele não gosta de injustiça. Injustiçar uma pessoa. O que é injustiçar uma pessoa? Você acusar uma pessoa, você... Olha no Google, você injustiçar, nossa, não fazer justiça, sabe? Você saber que a pessoa está certa, você falar que ela está errada, você ir atrás de pessoas que são erradas, é injustiça. Poxa, você cometeu uma injustiça, aquela pessoa, ela era inocente. E Deus não gosta de parcialidade. O que é parcialidade? Você gosta de, ou você anda no caminho de Deus, ou você anda no caminho errado. Se alguém te ligar e falar mal de alguém, você tem que defender aquele lado que você sabe que não faz nada. Você tem que ser parcial. Você tem que cultuar a Deus. Você tem que o quê? Ser fiel a Deus. Se ele não gosta de parcialidade, de imparcialidade, que é você cultuar duas pessoas, você, eu vou dar razão para um, vou dar razão para outra para não dar problema. Deus não gosta disso não. Você tem que ser justo, né? Tem que ser justo. Deus não gosta de
parcialidade. Você ficar aí, né? Ah, eu vou aqui, falo para uma pessoa, falo isso aqui para outra. Deus não gosta disso, não. Deus também não gosta de ninguém que aceita suborno. Eu vou defender mais o lado da fulana porque ela me dá presente, porque ela me dá dinheiro, porque ela me ajuda. Não, Deus não gosta disso, não. Também nós vimos que Deus, gente, Pai Jesus, Ele gosta que a pessoa tenha muito respeito por Ele, com fidelidade e de pleno coração, porque Ele fala que Ele dá conforme o coração no versículo 9. Ele não fala que dá conforme o coração, mas ele diz aqui, né, que as pessoas têm que ter temor, respeito, né, para com Deus, com fidelidade e de pleno coração. E que a pessoa tem que o quê? Tem que, né, acatar, né, os mandamentos de Deus, os decretos que Deus coloca, as decisões judiciais. Porque se a pessoa não fizer isso, Deus fica indignado com todas as pessoas. Não é só um que paga, não. Todos pagam. Até os que não merecem pagam. Versículo 11. Então, nós vemos no versículo 11 aqui que Deus usou muito o povo de Judá, né, que é o povo de Israel. Então, está falando aqui para pessoas assim, não está falando para mim, não está falando para você, está falando para o povo de Israel. Porque Deus tirou o povo de Israel, que é o povo dele, do Egito, para cultuar e glorificar e exaltar a Deus. E todo aquele poder das 7 pragas no Egito e tudo, foi porque Deus endureceu o coração do faraó, para que o faraó não deixasse o povo de Israel embora, para que Deus mostrasse o poder dele. Deus gosta de que você realmente fale, foi Deus que me curou. Foi Deus que me tirou daquele, né, do poço, do lamaçal, né, do pecado. Foi Deus que me deu essa casa, foi Deus que me deu esse carro, foi Deus que me deu essa bênção, foi Deus que me deu de verdade. Mas se você não roubar, não falar mentira, porque tem que andar nos mandamentos de Deus, né, para você ter as coisas. Então, assim, ele gosta que por mais que ele saiba o que eu estou pensando, o que você está pensando, o que todo mundo está pensando, ele gosta que nós falemos a ele, que nós nos exaltamos a ele, que nós pedimos a ele, mesmo que ele saiba que nós precisamos, ele gosta que a gente conversa com ele, mas é conversar no teu quarto em secreto, que o teu pai em secreto vai te escutar e vai te recompensar.